mais esse momento de estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra, essa tua palavra bendita que nos consola, que nos faz ficar cada vez mais confiantes no teu amor, nos fortalece, Senhor Jesus. Obrigada por termos vindo apesar das adversidades da vida, né? Do clima frio, de estar chovendo, mas viemos imbuídos para esta casa bendita. Abençoa, Senhor, a cada ser que esteja aqui, encarnado e desencarnado, que vier ouvir a palestra do nosso irmão Paterra. Nos abençoa, Senhor, hoje e sempre. Nos abençoa para que possamos absorver toda essa energia benéfica que aqui recebemos. Nos fortalece, Senhor Jesus. Abençoa cada trabalhador também desta casa. Abençoa hoje a jornada da mulher espírita que está iniciando. As nossas companheiras estão em Campina Grande. Abençoa ela, que elas possam voltar em paz para cá, para João Pessoa. Obrigada, Senhor Jesus, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Passa a palavra para o nosso irmão, palestrante 2, Marcos Paterra, que irá ser cuidados paliativos em pacientes terminais. Muito boa noite a todos. Pois é, cuidados paliativos em pacientes terminais. Esse é um tema muito complexo, né, que eu trouxe hoje. Antes de mais nada, eu quero agradecer de coração à casa essa oportunidade, à Associação Médica Espírita. Toda quinta-feira, nesse mês de saúde e espiritismo, tem apresentado aulas aqui a respeito de saúde e espiritismo. E hoje eu vim com esse tema, que para uns é um tabu, para outros é constrangedor, mas que tem e deve ser conversado, dialogado, dito nas casas espíritas. Porque a morte, ela é iminente. Todos nós que estamos encarnados, em um momento ou outro vamos desencarnar. Mas quando estamos encarnados e ocorre um acidente, quando há uma doença, mas a doença é relativamente rápida para o seu desencarne, a compreensão é mais fácil. Mas e quando é aquele doente que está naquele leito do hospital e sabe que dali não vai sair encarnado? Como é que fica a situação, a cabeça dele, do paciente ou da família, que está junto com essa pessoa nesse drama, né? Chico Xavier, ele afirma o seguinte: a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura da alma. Então, eu não vou aqui adentrar, não vou me aprofundar as mazelas que nós temos muitas vezes no corpo, desde um simples abscesso, né, um machucado, até doenças mais persistentes, mais graves. Tudo está relacionado às nossas faltas do passado, nosso perispírito já ferido, cicatrizando a cada encarne, uma cicatriz nova e se curando para se evoluir. A morte. Essa questão, ela é muito interessante. É o fim ou o começo? Para nós que somos espíritas. É o fim ou é o começo? É o fim de uma vida e o começo de outra? Nela nos perdemos ou nos encontramos? Nós perdemos aqueles que ficam
e reencontramos aqueles que deixamos em outras eras? Será que, quando morremos, somos jogados da história como atores que nunca mais se contracenam? Essa é aquela mentalidade, morreu, acabou. Somos pó e do pó voltamos. Não vamos a lugar algum. Desaparecemos no tempo. Será que essa é a verdade absoluta? Então, vamos falar aqui exatamente do assunto que ele veio tratar. Cuidados paliativos. A pessoa, quando está no leito de morte, quando está ali, no drama de passar um tempo hospitalizado, sabendo que muito provavelmente ele não vai retornar para casa, e se retornar para casa encarnado, o tempo ali também não vai ser muito duradouro. Então, foi criado, já há algum tempo, a prática chamada cuidados paliativos, que visa oferecer uma dignidade, uma diminuição no sofrimento nos pacientes terminais, ou no estágio muito avançado daquela enfermidade que ele tem. Para o tratamento, é necessária uma equipe multidisciplinar. Então, são médicos preparados para lidar com essas complexas situações, são fisioterapeutas, são terapeutas ocupacionais, são fonoaudiólogos, farmacêuticos, biomédicos, uma equipe de enfermagem muito bem treinada, psicopedagogo, psicólogo, são profissionais ligados ao campo, mas também com um perfil, eu vou me adiantar, um perfil espiritualista, tá? Não é espírita, não é religioso propriamente dito. E tem que ter também, é claro, um religioso, um padre, um pastor. Por que tem que ter? Porque as pessoas têm suas crenças. Com a exceção dos ateus, a grande maioria quer a presença daquele sacerdote da sua crença. E o espírita? Então, resumindo, o termo cuidados paliativos é usado de um modo geral para designar a atenção multiprofissional a pacientes fora de possibilidades terapêuticas, ou seja, atenção dispensada a pacientes fora de tratamento curativo. É quando os remédios não têm mais efeito. Quando aquilo que você deveria se dar por curado, na verdade, avançou. Eu não poderia falar de cuidados paliativos sem mencionar Florence Nightingale. Ela foi uma enfermeira britânica, conhecida mundialmente como a Dama da Lâmpada, porque ela passeava à noite pelos leitos, cuidando dos pacientes, ajeitando os pacientes. Foi realmente uma alma santa, onde na época os pacientes eram simplesmente largados nas suas macas, deixados ao léu para o desencarne. Ela não. Ela foi de fato tratar os pacientes. Sua contribuição à enfermagem sendo pioneira na utilização do modelo biomédico, que é usado até hoje, baseando-se na medicina praticada pelos médicos. Florence era anglicana e acreditava que Deus a havia chamado para ser enfermeira. Lançou as bases da enfermagem profissional com a criação em 1860 de sua escola de enfermagem, o Hospital St. Thomas, em Londres. O Dia Internacional da Enfermagem é comemorado no aniversário dela, para você ver como ela foi importante. Mas ela não foi só importante para a enfermagem. Em 1883 ela recebeu da Cruz Vermelha, a Ordem de Mérito, é uma das maiores ordens que se pode dar pela Cruz Vermelha, e ela era mulher na época, não se recebia. Mas o que eu quero chegar na nossa amiga é a teoria ambientalista. O que é isso?
Segundo Florence, os elementos externos ao paciente afetam a saúde e o processo de cura. Então, destacam-se ventilação. Ela dizia o seguinte: conservar o ar que o paciente respira tão puro quanto o ar exterior, sem deixá-lo sentir frio, é o primeiro e último princípio sobre o qual a atenção da enfermeira deve fixar. Iluminação. Olha o que ela verificava. Lembrando que nessa época, nós estamos falando em 1883. O negócio era o lampiãozinho, né? A candeeira. Os doentes têm, depois do ar puro, a necessidade de iluminação. Calor. A enfermeira deve observar atentamente o paciente a fim de evitar que ele se resfrie. Limpeza. Um quarto sujo é fonte certa de infecções ao paciente e para quem executa assistência, pois remove as matérias nocivas do sistema. Os ruídos, elemento ambiental para o qual a enfermeira deve estar atenta a qualquer sacrifício e é válido para assegurar o silêncio. Pois nem é bom o arejamento, nem uma boa assistência são benefícios para o doente, sem que haja silêncio. Nessa frase e nesse termo, hoje eu não vejo mais. Mas antigamente a gente entrava nos consultórios e tinha uma fotografia de uma enfermeira com um dedo assim, ó. Vocês lembram disso? A maioria que é novinha, acho que não viu isso, não. Mas era assim. Odores, né? O odor relutante da doença deve ser removido do corpo, porque tinha muita lepra. Pessoas exalavam cheiros que não eram muito apropriados. E as pessoas tinham nojo. Não gostavam muito de limpar, não. Ela não. Ela ia, limpava e falava: isso aqui é importante manter limpo. Ao ventilar-se o quarto do doente, deve-se evitar o ar proveniente do esgoto. Os utensílios de quarto devem ser mantidos limpos, livres de odores e guardados no local apropriado. Isso em 1880, gente. Não era feito nada disso. Não havia isso. Ela criou esse sistema. A alimentação é essencial ao processo de cura. Deve ser minuciosamente observado pela enfermeira. Aí, saindo dela, eu me lembro de outra pessoa. Alguém já ouviu falar nesse senhor? Pat Adams? Ele revolucionou a medicina. Não. Ele revolucionou os médicos. Por quê? Porque ele começou a tratar diferente os pacientes, principalmente os terminais. Ele mostrou um lado lúdico, um lado humanista, né? Transformando o ambiente hospitalar, local de dores e angústias, em um ambiente cheio de alegria e sorrisos. E um público que muitas vezes não tinha nenhum motivo para sorrir. Ele tem um filme, que inclusive eu vou passar o vídeo, de um trechinho, que mostra claramente isso. As pessoas não queriam sorrir. Sorrir para quê? Vou morrer. Sim, não tem mais motivo para ter alegria. Eu vou deixar minha família, vou deixar meu pai, minha mãe, meus filhos. Só estou triste. E ele arrancava o sorriso dessas pessoas, dava motivação a elas. A experiência da alegria como fator potencializador de relações saudáveis junto às crianças hospitalizadas, seus pais e profissionais da saúde. Ele foi a semente dos tratamentos paliativos. Gerava um clima de descontração e felicidade e ao mesmo tempo ajudava a criança a compreender o mundo do hospital, brincando, ajudando-as a reagir, interagir, para que o mundo de fora continuasse dentro do hospital. Eu assisto isso diariamente, gente. Eu trabalho no hospital. É realmente muito importante essa ação humanista. Se não do médico, daqueles que dão o passo para alegrar essa turma. Tá. Não em todos, mas tá. Eu vou passar isso aqui. Olha ele aí.
Besides, you're conveniently giving me as an impossible. Any other questions? My name is Dr. Phil. I'll be your surgeon. Oh, there you are. Patience and laughter. Donner, party of 50. Donner, party over here. Truly is the best medicine. Lovely. Patch Adams. Ele foi uma revolução dentro dos hospitais. Teve uma vida não muito boa, teve alguns aspectos tristes na sua vida, mas não se abalou e continuou a sua trajetória. Ajudou muita gente a desencarnar feliz. Bom, desde 2002, a Organização Mundial de Saúde define cuidados paliativos como uma abordagem ou tratamento que melhora a qualidade de vida dos pacientes e familiares, olha o detalhe, familiares, diante de doenças que ameacem a continuidade da vida. Para tanto, é necessário avaliar e controlar de forma impecável não somente a dor, mas todos os sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual. O tratamento em cuidados paliativos deve reunir as habilidades de uma equipe multiprofissional para ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vidas impostas pela doença e promover a reflexão necessária para o enfrentamento desta condição de ameaça à vida para os pacientes e familiares. É bom frisar bem sempre a palavra familiares, porque nesse contexto, quem fica doente não é só a pessoa que está ali acamada. A família fragmenta. Imagina o desespero de uma mãe com uma criança daquela. De uma filha vendo o pai definhar num leito de hospital. Não é fácil, não. A paliação ganha expressão e importância para o doente à medida que o tratamento modificador da doença, em busca de uma cura, perde sua efetividade. Na fase final da vida, os cuidados paliativos são imperiosos e perduram no período de luto, de forma individualizada. Ou seja, o hospital que tem o tratamento paliativo tem o dever, tem a obrigação de manter os cuidados e apoio à família durante um período. Não é apenas o desencarne. No Brasil, as iniciativas isoladas e discussão a respeito começaram na década de 70. Mas só em 90 é que começaram a aparecer os primeiros serviços organizados. Ou seja, demorou muito, mas graças a Deus, a trancos e barrancos foi crescendo. Contudo, com a fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos em 2005, é que começou a dar um salto enorme, né? Daí a ANCP avançou a regularização profissional, né? É a agência que regula os profissionais. E criou o profissional em paliatismo, né? Paliativista. E estabeleceu critérios, qualidade de serviço. E aí o Conselho Federal de Medicina e a Associação de Medicina Brasileira apoiaram e retificaram essa ideia. Passou a ser padrão dentro dos hospitais e também nos campos médicos, o ensino ou tratar da melhor maneira as pessoas com esse tipo de doença que não vai ter retorno. Em 2009, pela primeira vez na história, a Medicina do Brasil e o Conselho Federal de Medicina incluiu no novo Código de Ética os cuidados paliativos. E nos últimos anos, o cuidado paliativo vem ganhando espaço e importância na medicina. Na Organização Mundial de Saúde, apontam 40 milhões de pessoas ao ano precisam desse tipo de tratamento, sendo 78% delas encontram-se em países em desenvolvimento. Brasil. Mas o Brasil nunca sai do desenvolvimento, né? Estou morrendo já também,
Já passei meio século e desde que eu me vejo por gente, o Brasil está em desenvolvimento. Mas vamos lá. Mas em total apenas 14% tem esse acesso. Nosso amigo aqui perguntou, os hospitais aqui têm tratamento paliativo? Não todos. Agora, recentemente, na Unimed, por exemplo, foi criado uma UTI com tratamento paliativo. Sem fazer propaganda, tá? Só comentando em resposta. A doença, principalmente aquela que ameaça a continuidade da vida, costuma trazer uma série de perdas, com as quais o paciente e família são obrigados a conviver, quase sempre sem estarem preparados. As perdas de autonomia, autoimagem, segurança, capacidade física, respeito, sem falar nas perdas concretas, materiais, como emprego, poder aquisitivo e status social, podem trazer angústia, depressão, desesperança, interferindo objetivamente na evolução da doença. Quantas pessoas que, só em saber, por exemplo, que tem um câncer maligno, já começam a entrar em estado depressivo? Pior, quantas pessoas que estão nesse estado depressivo, sabendo que estão com uma doença dificilmente curável, e a família não apoia. Ah, coitado, é maligno. Só essa expressão você já mata o homem. A abordagem desses aspectos sob a ótica psicológica se faz fundamental. Então, terapeuta é importante. A novidade é a possibilidade de abordá-lo também sob o ponto de vista da espiritualidade, que se confunde e se sobrepõe invariavelmente à questão religiosa. Eu vou fragmentar isso, que eu acho importante para vocês saberem. Acima da religião. Doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Essa aqui, para mim, é a referência em tratamentos paliativos. Inclusive, a penúltima evento da AME, congresso da AME, ela participou. Não é espírita, diga-se de passagem, mas foi convidada para fazer um trabalho lá e mostrou claramente para que veio. Ela é formada em medicina pela USP, né? Fez um curso no Instituto Palio e após a faculdade ela fundou a Casa do Cuidar e o primeiro curso aqui no Brasil de cuidados paliativos. Ela trabalha em São Paulo, no setor de geriatria, no Hospital Israelita Albert Einstein, e no Recanto São Camilo. Ali no Recanto São Camilo, ela cuida de pacientes em status terminal, que chegam encaminhados dos hospitais das clínicas. É lá que ela pratica os cuidados paliativos. Vejam o que essa senhora tem a dizer. Está sem som. Está faltando áudio. Nossa, pois, então tá. Bom, aqui ela dá uma aula de como enfrentar, ou melhor, o que ela enfrenta quando está cuidando do paciente.
o que ela assiste, o que ela compreende. E essa experiência que ela tem é muito bacana, porque ela mostra para a gente como é necessário a gente ver com os olhos daquele que está ali doente. Ela percebe, por exemplo, que as pessoas quando estão ali, a maior queixa é que podiam ter feito um pouco mais. Podiam ter amado um pouco mais. Podiam estar com um pouco mais. Aí ela lança uma dúvida, que se puder vocês vão ver o vídeo depois. Ela diz o seguinte: vocês relacionem 5 coisas que vocês gostariam de fazer. Não importa quanto custe. 5 coisas que vocês fariam em 5 dias. E descobre que vai morrer amanhã. Qual é a importância dessas 5 coisas? Essa pergunta ela lança e eu lanço a vocês aqui. Aí alguns, quando eu falei que eu ia dar essa aula, essa palestra a respeito de tratamento paliativo, teve gente que perguntou o que o Espiritismo tem a ver com isso. O que o Espiritismo tem a ver com isso? Gente, nós estamos falando de doentes terminais, em pessoas que estão em hospitais, independente de serem terminais, pessoas que estão ali doentes, precisando de apoio, de ajuda, de família, apoio na família. E o Espiritismo não tem o que falar sobre isso? Não tem o que instruir? Então espírita não tem gente que morre no hospital. Espírita não tem pessoas que entram em estado terminal? Será que nós compreendemos de fato tudo? Não. Senão não estaríamos nesse planeta. Somos eternos aprendentes. Todavia, eu que trabalho lá no Edson Ramalho, eu vejo, por exemplo, hoje eu cruzei com o pessoal evangélico. E lá é maternidade, hein? Mas de vez em quando interna as pessoas ali para cirurgias, né? Uma estava com a sanfona, outra estava com violão, uma colocou um nariz de palhaço, evangélicos, e fizeram um show para a turma que estava ali internada. Mas isso não é tratamento paliativo, quem faz são os profissionais. Não. Isso é tratamento paliativo, porque a partir do momento que você motiva aquela pessoa, que você faz aquela pessoa sorrir, encontrar um fundo de esperança, de alegria, você está tratando ela. Está tratando a alma. Coisa que muita gente esquece. Mas vamos separar. Quando a gente vai fazer o tratamento paliativo, a gente tem que pensar que cada um tem a sua religião. Religião é aquela história, né? É o papai do céu, que alguns até colocam num trono, né? E o que é religião? Ele criou o mundo, criou Adão e Eva, a Eva foi lá e catou o fruto bendito, e aí ele mandou todo mundo embora. E aí, quando chegou Jesus, foi uma forma de se religar com o divino. Por isso, a palavra religião, que é se religar com o divino. Então, a religião é a nossa religação com Deus. Ponto. Espiritualidade significa que tudo na existência é visto a partir de um novo olhar, onde o ser humano vai construindo a sua integralidade e a sua integração com tudo que lhe cerca.
todo religioso tem espiritualidade. Todo espiritualista segue uma crença, portanto, uma religião. Então eles andam juntos, mas nem sempre estão se ligando. Não é verdade? Aí a gente percebe que é mais ou menos assim. A religião é focada. A espiritualidade é um todo, é o ser integral. E aí surge a religiosidade, que pode ser entendida como uma ponte entre a espiritualidade e a religião, porque envolve o quê? Uma prática. Todavia, quando a gente enfoca o aspecto social, ela é definida como um conjunto de valores sociais, econômicos, religiosos e culturais, que na prática são traduzidos como variação de ações, reações, mitos, ritos, condutas, crenças. Então, nós temos uma religiosidade com Deus. É feita a oração inicial e é feita a oração final. Nós temos os nossos costumes. Nós temos a nossa religiosidade, mesmo não sermos uma religião. Somos uma doutrina, lembram-se disso? Mas as religiões também têm a religiosidade. Cada uma no seu campo, cada uma com a sua maneira de ver. Por isso que o trabalho paliativo, seja de quem for, não pode falar nem impor religião. Somente incentivar a religiosidade. Vocês entenderam a diferença? Por isso que aquelas pessoas evangélicas que colocaram o nariz de palhaço, estavam no sanfona, não estavam ali pregando o evangelho. Estavam falando na ligação com Deus. Religiosidade. É um trabalho paliativo, diga-se de passagem. No Espiritismo nós temos desse negócio aqui? A gente tem isso aqui? Vamos ver. Lembrando, espírito vem do latim, spiritus, significa sopro e se refere a algo que dá ao corpo uma dimensão imaterial, oculta, divina, sobrenatural. Católico, evangélico, espírita, todos falam a mesma coisa. Nós temos espíritos. Ninguém nega isso. O que há de conflito é a reencarnação. É para onde vai a alma pós-morte. Então, o espírito, ele é comum em todas as crenças. O espírito conecta-se ao ser humano, a sua dimensão divina ou transcendente. Então, toda vez que você fala espírito, você sabe ou se liga a algo acima, para fora do corpo. Algo que te liga a Deus. É mais nesse aspecto, ou esse aspecto, a da transcendência do significado da vida, aliado ou não à religião, que devemos estar preparados para abordar, sempre lembrando que o sujeito é o paciente, sua crença e seus princípios. Por isso aquele médico, aquela enfermeira, aquele evangélico, aquele católico, aquele capelão, ele vai trabalhar com a religiosidade. Porque aquele católico que está falando com aquela pessoa deitada ali, doente, dando uma força, dando motivação para aquela pessoa que está ali sofrendo, aquela pessoa pode ser evangélica. Ou vice-versa. Então ela está falando de Deus, e não da sua crença em Deus. Isso é importante para quem trabalha com esses pacientes. Na verdade, acho que é importante para a vida, com todos. Esse senhor, Dr. Jeff Levin, ele fez uma experiência interessante. Ele começou a pesquisar a respeito e nos mostrou o seguinte. Ele realizou um estudo científico com fatores espirituais que previnem a incidência de enfermidades e a mortalidade
e promovem saúde e bem-estar, estabelecendo o relacionamento existente entre ciência, medicina e espiritualidade. O que ele fez? Ele pegou um grupo de pacientes internados na UTI coronariana, e por meio de um estudo duplo cego, ou seja, não se sabe quem é que estava recebendo e não se sabe quem é que fez. Colocou, por exemplo, tenha os pacientes lá na UTI, tinha 40 pacientes. Ele pegou os 40, sorteou 20 nomes e colocou numa caixinha. E pediu para rezarem para aqueles 20 nomes. Então quem estava rezando não sabia para quem era, quem estava lá na UTI não sabia para quem era. Só ele que sorteou que sabia. E as pessoas que receberam a oração por 28 dias tiveram melhoras no seu quadro médico. Interessante, né? Então, a fé, a esperança e a oração ajuda. Aqui no Brasil também, não é muito diferente. Foi feito ali também, ensaio com duplo cego, com pacientes com tratamento de hemodiálise, né? Pacientes com insuficiência renal crônica. Também havia problemas sérios de hipertensão arterial e bem acima dos valores de referência. Todos eles acima de 18 anos. Resultado? Os pacientes que receberam a prece tiveram uma redução estatisticamente significativa de todos os parâmetros de sinais vitais avaliados, indicando a eficiência ou eficácia da prece como uma prática complementar, paliativa, ao tratamento convencional. Puxa vida, eu sou espírita, trabalho em hospital. Eu não preciso falar que eu sou espírita, mas pode ter certeza, cada paciente que eu atendo eu rezo. Eu peço para os bons espíritos me intuírem e ampararem. Outros benefícios terapêuticos observados nessa mesma avaliação: reduz a ansiedade durante o tratamento, melhor funcionamento físico de respostas dos órgãos para colaborar nos tratamentos, recurso capaz de promover a esperança, além de contribuir para que as pessoas que a utilizam sintam-se mais fortes e seguras para enfrentar a enfermidade. Quando uma pessoa entra Quer que eu teste lá o vídeo? Eu vou testar o vídeo, espera um pouquinho. Quando uma pessoa entra no processo de que sabe, ela sabe, quando o médico chega e fala, olha, você tem 6 meses, 1 ano, e há essa conversa, a primeira coisa que ela tem é raiva. Muita raiva. Por que ela fez isso? O que ela fez? Por que está acontecendo isso? Tem raiva de si mesma, raiva do médico, raiva da família, raiva de... Tudo é motivo de raiva. Depois vem a tristeza. Porque eu? Porque tinha que ser comigo? E depois vem a conformidade. Não tem jeito. Só que tudo isso, que já é de conhecimento da grande maioria,
às vezes, na grande maioria das vezes, é um fato, outro fato, outro fato. Mas é uma minoria que é tudo junto. A pessoa entra em depressão. Ela se conforma com o resultado, mas a tristeza e a raiva não passam. E aí, como é que você faz com uma situação dessa? Já está doente, já está às vezes tomando remédios fortíssimos para dores, e ainda por cima está com isso na cabeça. Raiva e mágoa. É um trabalho difícil para os médicos profissionais que trabalham com essa pessoa e para quem tenta trabalhar com essa pessoa em motivação. Tenta fazer o trabalho paliativo. Aqui em João Pessoa, nós temos aqui, ó. Esse trio aqui é o trio Parada Dura daqui. É a Ivani, mulher de Ricardo, Firmino e Hélio, do grupo Sol de Amor. Eles fazem um trabalho voluntário no Hospital Napoleão Laureano, através do projeto de humanização da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Pouca gente sabia. Trabalho bonito, com crianças que estão ou vão estar em estado terminal. Gente, lidar com criança não é fácil. Doente. Imagina lidar com crianças que não vão ficar com a gente. Não me cabe aqui trazer fotos nem imagens, mas a gente sabe que existem alguns tipos de doenças que não são muito bonitas de se ver, principalmente em crianças. E para lidar com esse tipo de situação, você precisa ter no mínimo coração. A caridade aqui, ó, fluindo. Hélio está aqui. Você deve ter visto muita coisa ali que realmente dá vontade de não voltar para alguns. Não, mas tem que ter compreensão, tem gente que não volta. Acho muito bonito aquele que chega para o outro e fala: olha, você está muito triste, você está muito revoltado com a vida, vá no hospital de tratamento de crianças com câncer, que você vai ver como você melhora. Cuidado com essa fala, que você pode piorar o coitado. Por quê? Porque o que você enxerga às vezes ali é realmente muito pior do que você tem. E difícil de digerir, difícil de levar para casa e dormir depois. Para se fazer isso com assiduidade, com continuação, você tem que ter um coração querendo ajudar, querendo fazer aquelas crianças terem um sentido de vida. Coisa que muita gente nem lembra, não faz, não pensa. Aqui na Paraíba também, voluntários do projeto Braços de Luz, da Instituição Espírita Viana de Carvalho. Eles trabalham além da música, é um trabalho que eu achei muito bacana, que é as marionetes. De fato, brincam com as crianças, levam, põem no colo, faz conversar. Que eu lido com crianças, eu sei que o imaginário ainda é muito fluente, sabe? As crianças ainda gostam, ainda pensam que existe Papai Noel, lembra que tem o Coelhinho da Páscoa, aquela personagem da novela ou do desenho é a heroína ou o herói. E a gente esquece disso. A gente adultiliza tanto as crianças que esquece disso. E às vezes elas estão precisando só de alguém para ir ali, ó, brincar.
Bom, esse aqui eu não preciso nem discutir, né? Isso aqui, ali no HU, todo sexta-feira pela manhã, parece que no Arlinda Max também eles trabalham. Projeto Sorriso de Esperança. Eles levam a harmonização musical não para os pacientes. Então eu estaria faltando com a verdade se eu falasse que eles trabalham com os pacientes. Mas eles trabalham com a parte coadjuvante. Com aquelas pessoas, as famílias que estão ali desesperadas, aflitas, angustiadas, com o filho, com o pai, com o irmão que está ali. E de fato eles harmonizam. Eu vejo ali o pessoal começar a cantar. O pessoal que estava ali triste, com raiva, esse pessoal vem cantar aqui, vem fazer barulho, 15 minutos depois está cantando junto. Então é um trabalho muito bem feito, onde a espiritualidade age. Que aonde há boas vibrações, os bons espíritos vêm. Esse trabalho é um dos mais bonitos. Não porque ele harmoniza numa recepção de hospital, mas porque desloca várias pessoas de várias instituições que são ligadas à música e que só se encontram para esse fim: alegrar aquela turma que não estava nem aí para eles. Aí entramos num assunto estranho. Capelania hospitalar espírita. Puxa vida, mas capelania não é coisa de padre? De pastor? Não. Não é. Foi centralizado dentro das religiões, foi centralizado dentro de um formalismo em cima de pastores e padres. O capelão sempre foi um desígnio militar. Ele trabalhava em termos militares. O padre ou pastor militar é denominado capelão. Mas existe a capelania espírita, sim. Sob inspiração dos benfeitores espirituais, decorrentes de necessidades de levar o atendimento fraterno aos doentes internados, esta missão consoladora e servil criou força dentro da Associação Médica Espírita. É por isso que eu agradeci logo de cara a presença e o convite da Associação Médica Espírita a se fazer presente aqui. Então a gente não está só brincando de pesquisa, de estudos. Também estamos incentivando a pôr a mão na massa. Desta forma, o pensamento inicial para esse trabalho nos leitos hospitalares foi adquirindo forma e características próprias, ratificando-se conceitos, suscitando profundas reflexões, rogando inspirações que nortearam nossos caminhos e surgiu a capelania espírita. Houve muita resistência, não pelos evangélicos, não pelos católicos. Sabe por quem? Pelos espíritas. Não é religião, nós somos doutrina. Isso é função de padre, é função de pastor. Então a gente deve fazer assim, abaixar a cabeça. É assim que deve ser? Será que nós não devemos ter, como tiveram os evangélicos, pessoas que vão ali conversar com os doentes, dar uma palavra amiga, e se aquela pessoa que está ali, deitada, sofrendo, for espírita, vai ter que ser um pastor ou um padre que vão ali dar a palavra amiga para ele, porque o espírita não pode ter capelão? Seria meio ingênuo isso, não seria?
O projeto de capelania espírita, embasado nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, de humildade, caridade e amor ao próximo, possa colaborar com os irmãos que atravessam momentos de dor, desesperança e falta de fé. Lembra a religiosidade que foi meu início de fala? É esse botãozinho de liga que a gente tem que apertar. Quer seja na melhoria de sua condição de saúde, quer seja na sua religação com o nosso Criador, ou no auxílio em situações imutáveis de terminalidade da vida, no preparo de sua jornada. Conceito é a prestação de apoio e suporte religioso espírita a ser ofertado a pacientes internados em hospitais e afins, ou a familiares. É o dever. Nós não estamos aqui só para falar com espíritas. Eu não estou ali para pregar, impor, alienar o espiritismo. Mas não me custa falar com aquela mãe, com aquela irmã, com aquela filha a respeito disso, da boa nova. Os objetivos estão aqui: oferecer mensagens consoladoras, esclarecedoras, sem a prática de proselitismo, atuando de maneira fraternal, discreta. Contribuir com o tratamento do paciente através da terapia complementar espírita, passes, água fluida, magnetizado no caso está aqui, irradiações. Se for espírita, você pode fazer isso livremente. Se não for, olha o caderninho ali. A nossa oração quando a gente vai dormir, não pedir só para a sua família ou por você. Assistir as famílias enlutadas, propiciando a compreensão desse momento, auxiliar o espírito desencarnado no processo de adaptação espiritual com base nos esclarecimentos espíritas, entender o trabalho de acolhimento e conforto aos funcionários das instituições, ou seja, é muito mais que só família e paciente. Isso é garantido por lei, tá, gente? Eu não estou aqui falando nada sem ter embasamento legal. Já existem 5 cidades brasileiras a capelania efetuada pela AME. Tá? E aqui em João Pessoa a gente está plantando a semente. Para 2018, se Deus quiser, teremos novidades. Com a capelania espírita também. Então, além do trio Parada Dura aí, que vai ali no hospital cantar e alegrar, vamos ver se a gente tem também um trabalho mais frente a frente. Toda a capelania espírita produzida pela AME, ela é baseada nesse estatuto elaborado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel, na obra Fonte de Paz. E esse estatuto diz o seguinte: amar ardentemente a caridade, colocar-se no lugar da criatura socorrida, considerar a situação constrangedora da pessoa menos feliz como sendo a sua própria, amparar com disposição e gentileza, encontrar tempo para ouvir os necessitados, nunca ferir alguém com indagações ou observações inoportunas, abster-se de qualquer exibições de superioridade, usar a máxima paciência para que os necessitados ou que o necessitado se interesse pelo auxílio que lhe ofereça. Muitas vezes ele não quer, não aceita. Vá rezar para os outros, eu não quero tua reza não. Tenha paciência. Ele precisa mais que os outros. Jamais demonstrar qualquer estranheza ante os quadros de penúria, delinquência, buscando compreender fraternalmente as provações dos irmãos em sofrimento. Quando eu descer à sepultura, afirmarei como muitos outros: terminei meu dia de trabalho.
Mas não posso afirmar, terminei minha vida. Meu trabalho começará de novo na manhã seguinte. A tumba não é uma viela, é uma passagem livre. Fecha-se ao lusco-fusco, abre-se ao romper da alva. Vitor Hugo. Nada mais certo e nada mais perfeito a ser dito. Tá ruim de som, né? Bom, esse é um trabalho de um pessoal do Rio de Janeiro chamado Patrulha da Alegria. E é mais ou menos o trabalho que o pessoal aqui do Viana faz. O que eu acho interessante, essa parte aqui eu acho banal, a gente vê isso aos montes. Mas eu particularmente, eu gosto da segunda parte, vai começar já. Né? Eu acho muito bacana, muito bonito, tem que ser feito. Mas as crianças, é de praxe a gente se alegrar. Mas olha aqui. A alegria que essa mulher teve com uma florzinha desse tamanhozinho. Olha só. É isso aí, gente. Muito obrigado. A casa agradece, Marcos.